Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Fora de Série Podcast. Seguimos aí com a nossa edição especial nos preparativos para a terceira temporada da série Reis. Então quero lembrar você, como sempre, de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para você conseguir deixar o seu comentário na conversa de hoje. Bom, eles fazem pai e filho na superprodução. Irã se destacou aí quando a gente viu os anciãos pedindo por um rei. E Nabal tem se mostrado um homem misterioso. Nós estamos aqui com o Vinícius Redd e o Gustavo Machado. Tudo bem, gente? Tudo bem? Tudo ótimo. Obrigada, deu certo. Que bom, né? Que bom. Viemos ao encontro de vocês, né? Mas deu certo, né? Isso. Estamos aqui nesse cenário maravilhoso, né? Vamos estar em loco, assim, né? Eu não sabia que ia ser assim. Na verdade, eu tava imaginando já, tipo, lá que a gente tava falando antes. Um cenário de mais, podcast, né? É um cenário diferente, né? Astral. A gente gostou bastante. E esse pai e esse filho, como que é essa relação na série Reis? Péssima. Péssima. É péssima. É uma relação triste, assim, né? Que não tem comunicação, né? Assim, o que realmente precisa ser comunicado não é comunicado, né? Quando vem na forma de cobrança, de lamento, aquela camada de rancor, assim, que tá sob tudo, né? Então... Realmente não tem uma relação agradável, né, esses dois. São duas pessoas que eu acho que, por mais que eles quisessem que essa relação desse certo de uma maneira, eu acho que o ego, né, dos dois, eu acho que não permite isso. Eu acho que eles são muito orgulhosos. Sofreram muito na infância, né? Ambos tiveram criações péssimas, que é uma coisa de família, que aliás é muito comum, né? Os traumas vêm de gerações, o cara não conseguiu ser pai, aí cria um filho mal, cheio de trauma, ou a filha também, por sua vez, já tem umas suas lacunas, suas falhas trágicas, aí repassa para o filho, que passa para... Né? E assim, a gente vê na história dos dois personagens, antes de falar mais, né, da carreira de vocês, o Vinícius tá no terceiro já, né, da série. O terceiro personagem. A gente vai ter que explicar isso aqui para as pessoas entenderem, né? Muito doido, né? Porque você fez o Ofni, Fiz né? o Ofni, fiz o Ezer. O filho do Ofni, né? Que é pai de Irã. E tô fazendo o Nabal agora, que é o filho de Irã. Então, bem doido, né? Pai e filho. Às vezes também fico pensando, eu paro pra pensar, né? Acho que foi uma das coisas mais desafiadoras, assim, que eu fiz, assim, como ator, né? Num período tão curto, né? A gente sabe como que é feito, né? Tipo, audiovisual. Sim. E foi um desafio bem grande e um prazer, na verdade. Eu acho que eu aprendi bastante e continuo aprendendo. Então, foi difícil, né? Principalmente quando eu estava fazendo o Ofni e o Ezer na primeira temporada, porque tinha dia que eu gravava os dois no mesmo dia. Então, acho que teve que ter bastante concentração, assim, da minha parte pra gente não confundir as coisas. Porque perfis totalmente diferentes, né? Exatamente. Um outro, então, né, como eu gravava algumas cenas como Ofni, aí eu ia lá e trocava figurino e ia gravar com o Ezer. A mesma cena, tipo, você teve essa... Teve uma cena que a gente fez, que foi o Juan, Pablo dirigiu essa cena. Sim. E nesse dia a gente estava numa fazenda acho que indiana. A gente estava gravando parte da guerra e foi esse dia eu tive que gravar o encontro desse pai e desse filho, né? Então primeiro eu gravei uma parte, né? Todo o diálogo depois todo que legal, e o outro aqui, aí depois eles juntaram, assim. Eu tive a ajuda do Augusto Zack nessa cena, que fazia o Jodas, né? Que era o pai até então, né? Que era o pai, que era o cara que criou, sim, né? O Ezer. E então, enquanto eu tava fazendo eu tava olhando pra ele. E ele dava o outro. Ele tava fazendo outro. Então. Tem que ser um ator pra isso, né? Porque fica só alguém lendo. Exatamente. Então ele me ajudou bastante ali. E foi muito a primeira vez que eu fiz isso. Foi bem interessante. Né? Não, e eu assisti essa cena. Né? Assim, é incrível isso, né? Porque é você, né? e realmente a gente vê essa diferença dos personagens, né? Que bom. Com
a gente consegue ver lá o Ofni, né? E o Ezer. Então ficou muito legal essa cena. Que bom, eu fico muito feliz de ouvir isso, assim, né? Porque a gente meio que eu trabalhei para isso, né? A minha maior preocupação era essa, eu acho, de como é que eu vou fazer essas duas personalidades, assim, nesse período curto que a gente tem para fazer, que não seja... que tenha essas diferenças, sabe? Que o público conseguisse separar essas duas pessoas. E pelo que eu recebi, eu acho que a gente... Fala a gente porque no todo, né? São dois personagens? Não os dois. A gente porque eu digo, tipo assim, eu como tipo, meus amigos que eu trabalho, toda a equipe que a gente faz, eu acho que a gente não faz nada sozinho, então acho que a gente acabou conseguindo fazer isso. E assim, pra galera entender, né? Então o Ofni é o pai de Ezer, né? Oficialmente o pai biológico ali, né? E Ezer, ele teve todo um enredo ali, né? Ele chegou a se casar com a Kayla, né? Isso, ele se casou com a Kayla e aí descobriu que ela estava grávida e aí ele ficou bem em dúvida, né? Eu acho que a primeira temporada acabou meio que assim, ele meio que mais no mistério, porque ele era uma pessoa, o Ezer era uma pessoa mais pura, né? Ele, por mais que ele tenha vivido uma vida opressiva, né? Ele era uma pessoa pura que buscava o amor do pai, ele buscava, sabe, o carinho e ele queria que o pai sentisse orgulho dele, apesar de todas as coisas, né? E aí ele descobre tudo isso, que ele não era filho do Jodás, mas sim do Ofni, e aí isso confunde toda a cabeça dele, ele encontra o Samuel, e Samuel meio que mostra o mundo para ele de uma outra maneira. E aí depois ele se casa com a Kayla e descobre que ela tá grávida. Só que ele acredita que aquele filho não é dele. Então a gente meio que deixou na dúvida como ele ia tratar a Kayla depois daquilo. Porque ele tratava como se ela fosse a melhor mulher do mundo, assim, para ele, que ela realmente era, né? Porque ele descobriu que ela era... aí ele descobre que ela era prostituta e estava grávida. E aí isso meio que bagunçou, né? Tudo a cabeça dele, e a gente meio que deu a entender que o Ezer ia mais pro lado do Jodás a partir dali. Depois aparece o Irã. Produto disso. O Irã é esse filho que a gente tá falando, né? Que é o filho dele, já mais velho, que é o Gustavo Machado, grande ator. Prazer estar aqui com você. É o meu filhote, papai. E aí aparece ele na segunda fase. E a gente ficou um pouco na dúvida, né, em relação a isso, de tipo, como ele foi tratado, né? A gente sabe, o texto tem alguns indícios que ele não foi bem tratado ali, mas a gente não sabe com certeza, né? Que é divertido também, né, como ator, assim, é um jogo também. É porque eu percebo assim, o Irã, ele é um homem de posses, né? Ele é um homem rico pra época, né? Sim. E a gente vê que ele vem fruto, né, dessa união, que como a gente falou aqui agora há pouco, né, dessa questão do que a gente traz de bagagem familiar, né? Então se a gente traz, acho que é legal isso, porque a gente vê a bagagem familiar, por exemplo, do Irã, desde o Ofni, né? Se a gente parar agora para analisar, né? Então teve toda essa confusão lá do Ofni não ter assumido o Ezer. Aí o Ezer descobre no último momento da vida dele ali, né? Eu achei muito bonita essa cena, porque é uma cena que Jodás pela primeira vez, pelo menos na minha opinião, né? Teve essa redenção com Ezer ali, né? Prestes a morrer, né? É a primeira vez que ele aceita o Ezer como filho, na verdade, né? E foi bem emocionante. Isso daí. E aí depois tem tudo o que acontece. E a gente vai descobrindo no meio conforme a gente vai fazendo, né? Quando a gente se conheceu, a gente conversava, né? A gente estava conversando. Né? Montar esse quebra-cabeça que você falou. E realmente o texto a gente vai descobrindo conforme a gente vai fazendo ou vai lendo, né? Os capítulos que a gente vai recebendo. Né? E descobre, então é por isso que
ele tomou essa atitude, por isso que ele é assim, não sei o quê. É isso. E antes da gente falar mais sobre eles, como que vocês chegaram, é uma curiosidade que eu tenho, e as pessoas que acompanham vocês também, né? Como que vocês chegaram aí no caminho do teatro? Como que vocês decidiram por esse caminho para a vida de vocês? E meu pai veio pra cá com 20 e poucos anos só, entendeu? Ele nasceu lá em Portugal. Nasceu lá, foi criado na África, e meu avô morou na África, em Angola, e, enfim, no Congo. Mas enfim, Cara, eu não escolhi ser ator, assim, foi uma coisa que foi... Nunca tive esse sonho, né? Não tenho artista na família, não tem nada disso. Era nada, zero essa coisa. Com 16 para 17, sei lá, eu namorava uma menina que era bailarina, e ela... Aí ela dançava ali no Leblon, numa academia, e faltava homens. Eu sempre fui um cara solto e dançava, enfim, um cara... Não era artista nem nada, mas não era também dos nerds. Mas aí ela me chamou para eu e outro cara também, amigo, fomos lá e ficamos fazendo aquele espacinho básico de homem, só para segurar ali a coisa, e as bailarinas, sim. E foi uma curtição. E aí ela entrou no curso de teatro, se inscreveu no curso de teatro com uma amiga, vamos escrever, aí fomos os três lá se inscrever no curso de teatro. E nesse dia que a gente foi se inscrever no curso, que era aqui no Planetário da Gávea, eu tinha 17 para 18, na verdade foi no... E antes a gente chegou a montar uma pecinha, que elas montaram uma peça e faltava homem, da Maria Clara Machado, a gente fazia em orfanato, em creche, uma coisa que a gente fazia pela gente, assim, nunca fez em teatro, a gente ia lá nas escolas, nas coisinhas, e oferecia e fazia, era um projeto bonito, assim, uma iniciativa delas, que eu entrei, então eu fazia o Pedrinho e tal, mas sem pretensão, nada, aí, vamos escrever no curso? Vamos. Aí no dia que elas foram escrever no curso, eu fui me acompanhar, me olhar, aí veio uma atriz que até depois virou minha super amiga, a Patrícia, e ela, que eu não conhecia, veio essa música, oi, todos jovenzinhos, assim, 17, vocês vão escrever no curso, o curso é maravilhoso, a gente está montando a peça do curso que acabou agora, a gente vamos lá no terraço do Planetário, não sei se ainda tinha um terraço lá em cima, vamos lá em cima, vocês querem ver, a gente está ensaiando a peça e tal, vamos. Cara, a gente chegou ao anfiteatro assim, aberto, a gente sentou, ficou arrepiado. E aí eles estavam ensaiando a Ratoeira, da Agatha Christie, uma versão para teatro. Cara, e aí eu tive que lugar, que gente maravilhosa, que assim, deu uma coisa de pertencimento, assim, então, uau, essa coisa mais legal do mundo, porque eu não sou surfista, não era roqueiro, não tinha tribo, não era skatista, não jogava futebol bem, não fazia nada, era um cara legal. Mas em profissão você pensava alguma coisa já naquela Zero. Eu sempre fui muito apaixonado por cinema bom, eu, né, nasci em 73, então peguei o filme dos anos 70, minha sessão da tarde era muito melhor que muitos filmes que estão aí de Los Angeles, de Hollywood. Mas era um nível muito alto de atores, eu queria assistir Jack Lemmon, Johnny Hackman, os atores de Lima Duarte, né, os atores aços, assim. E os filmes que eu amava, e tinha um amigo cinéfilo que sempre me mostrava, cara, tem que ir aí, VHS lá na loja, né, com os anos 80, né? Então tinha muito a cabeça feita de cinema, mas eu juro que eu nunca pensei em atuar, em fazer cinema, nada, não tinha essa... Quando você não tem nenhum artista na família, a arte é uma coisa de ET, uma coisa, sei lá, As pessoas falam, quando tem a demonização também, falam, os artistas, fica uma coisa assim, como se fossem uns seres, né? Então tem essa percepção. Tanto que eu demorei, mesmo fazendo teatro, mais de 10 anos, fazendo muito teatro, aí já comecei a fazer cinema, né? Pra eu começar a me sentir artista. Porque eu não me sentia, tanto que eu fazia tanta coisa, pensando em retrospecto, porque eu não sentia, a primeira coisa fazendo teatro, teatro, não quero atrapalhar o negócio do pessoal aqui, quero fazer bem pra... E vai, mas uma hora você tanto faz, de repente já começa... Aí uma hora eu falei, cara, eu sou artista. Mas eu já tinha 20 e muitos, entendeu? Já era artista, já vivia disso, né? Nunca... Enfim, então aí foi esse negócio esse momento de ver o pessoal ensaiando uma peça de teatro que eu falei, só tive esse encanto, não assim, você é ator nem nada... Tanto que eu estava entrando na faculdade de economia, que eu cheguei a fazer, mas enfim, só 6 meses que eu entrei nesse curso, o diretor já gostou de mim, já estava ensinando a peça à noite, aí comecei a ensaiar a peça, fazer o curso, aí o figurinista Toninho Reis, querido, já estava fazendo uma outra peça, me chamou para fazer outra peça, aí eu fui me dando uma peça no outro, quando eu vi eu não ia mais para a faculdade, só fazia peça. E acabei no Teatro Terror, que foi uma coisa incrível aqui no Rio, que eu considero a minha escola de teatro, que a gente fazia uma peça por semana ali em Copacabana, com a Vicky Militello, era a mestrona e tal. Depois a gente continuou com Antônio Pedro, Petralha, Cláudio Borioni. E aí foi a coisa, enfim. E aí Vinícius, conte agora o seu começo.
Que isso. Passa essa bola. Meu começo foi o que você falou também. Eu acho que nunca tinha pensado, né? Eu sou criado no interior de São Paulo, uma cidade que chama Araçatuba, e assim, eu também não tenho ninguém da família artista, foi como o Gustavo falou, quando a gente não tem ninguém da família artista é muito mais difícil a gente querer seguir essa profissão, e eu sempre gostei bastante de filme, também peguei a época do VHS, que você ia na locadora e alugava. Eu também. E aí, quando eu tinha 17 anos, eu via que os meus amigos, né, de Araçatuba, eles estavam todos indo para outras cidades, fazer faculdade e tudo, e eu não sabia o que eu queria fazer. Só que ao mesmo tempo eu não queria ficar ali, porque eu sabia que todos os meus amigos estavam saindo dali. Eu falei, tá, mas eu vou ficar aqui fazendo o quê? E aí, por acaso, não lembro quem agora, acho que é um amigo de um amigo meu, uma amiga de um amigo meu, falou de uma escola de teatro em São Paulo. Nessa época que eu tava indeciso e eu tava querendo sair dali. Tinha 17. Mas assim, teatro até então nunca tinha passado pela tua cabeça? Não. Eu sempre assisti bastante filme, mas minha única relação com a atuação era assistindo filmes. Espectador, né? Uhum. E eu gostava bastante, aliás. E aí, eu tinha 17 anos, e aí foi o que eu precisava ouvir. Eu falei, então é isso, vou fazer um teste, vou pra São Paulo. Aí cheguei pra minha mãe e falei, mãe, eu tô indo pra São Paulo, vou fazer um teste, tal. E eu não podia ir sozinho, né? Eu tinha 17. Aí ela foi comigo. Falei, beleza, tem certeza? Ela comprou sua vontade. Ela achou meio doido, eu acho, né? Meio ficou surpresa, só que minha mãe é a melhor pessoa do mundo, assim. Então ela sempre me apoiou em todas as escolhas que eu tive. Então ela foi comigo pra São Paulo. E aí eu voltei pra Araçatuba e aí fiquei naquela expectativa, tá, será que eu passei? Será que eu não passei e tal? E aí falou, você foi aprovado. Pra esse curso? E aí eu falei, tá, agora eu preciso ir pra São Paulo. E aí eu liguei pra um amigo meu que morava em São Paulo e tal, falei, pô, tô indo pra aí, posso ficar aí na sua casa? Posso. Aí na hora que eu vi, eu já tava na casa dele ali, a gente tava dividindo apartamento. E eu tava fazendo teatro e tal, aí passou um ano. Eu comecei a fazer um curso de cinema, interpretação para cinema. E aí na hora que eu fiz esse curso, eu estava fazendo, a gente fazia um curta-metragem no final. Aí quando eu fiz esse curso de cinema e fiz o primeiro curta-metragem, aí foi uma coisa que eu senti, não sei dizer direito, mas é difícil falar isso de como a gente se sente, mas eu senti que eu acho que eu quero fazer isso pro resto da vida, sabe? Tipo, eu me sinto bem fazendo isso. Até então eu não sabia, eu gostava e tal, mas nesse momento eu falei, eu me sinto bem fazendo isso. Foi tipo uma confirmação. Foi uma confirmação, eu falei. E aí eu fiquei, tipo, viciado em fazer curta, tipo, no mesmo ano eu fiz 12 curta-metragem, tipo, eu ia pra escola de cinema, ia na USP e tal, falava com a galera, não sei o que, a gente começava a fazer curta, conheci uma galera de cinema também que estudava na FAAP, e aí a gente eu acabei fazendo curta com eles como ator, né, tipo, eles estavam se formando como diretor, e aí eu meio que fiz isso durante um ano e pouco, e em um ano foram 12 curtas, e aí depois começaram a vir outras coisas, né, assim, mas esse tempo era de tipo, eu não fazia só isso, eu queria muito, mas nesse tempo a gente fazia umas outras coisas pra conciliar, né, tipo, ter que morar em São Paulo, essas coisas, pagar, isso tudo. E teve um momento que o dinheiro meio que tava acabando, e aí eu falei, pô, eu tenho uma ideia, eu vou pedir emprego nessa escola de cinema que eu estudo, e aí eu vou estudar de graça e vou receber dinheiro para pagar meu aluguel, né? E aí eu fiz isso. Aí eu fui lá, falei com a dona da escola, falei, olha só, é o seguinte, eu estou estudando aqui já faz tanto tempo e tal, mas minha situação financeira é a seguinte, eu preciso de emprego, né? E eu queria estudar também, então, tipo, eu tava pensando em trabalhar aqui e estudar de graça. Eu nem tinha pedido salário, tipo, na verdade, só queria, tipo, trabalhar e estudar. O curso, né? Que eu falei, pelo menos eu tenho uma coisa aqui pra fazer, que eu gosto. E aí ela me deu um emprego,
E ainda me deu um salário. Além de falar assim, você pode fazer o que você quiser aí, qualquer curso. Aí eu fazia todos. Assim, história do cinema, fazia todos.